Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me destes, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a glorificação. O Pai é glorificado em Cristo, porque em Cristo se manifesta a vontade do Pai. Mas da mesma forma, Jesus é glorificado nesta terra através desta mesma vontade, desta obra de salvação. Por isso que Jesus Cristo, ele fala e dialoga com o Pai, dizendo: glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. E porque lhes destes poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Veja que a glorificação do Filho se dá através desta obra de salvação. Porque na cruz, Jesus manifesta a sua glória. Deus que morre pela humanidade. Mas o fruto da cruz é a ressurreição, a experiência sensitiva da glória, a contemplação do céu já nesta terra. Jesus em seu corpo glorioso. Por isso que também Jesus Cristo diz que será glorificado através de nós, de cada um dos seus discípulos, de cada um dos seus fiéis. Porque a glorificação do Filho através de nós acontece na medida em que nós vamos nos unindo a esta obra de salvação. Na medida em que nós vamos se identificando ao próprio Filho de Deus. Identificando-se ao próprio Filho de Deus, nós vamos nos tornando capazes, dia após dia e cada vez mais, de experimentar a glória eterna. Essa glorificação se dá porque, na medida em que nós fazemos a vontade de Deus, nós começamos a parecer com o próprio Cristo. E as pessoas começam a perceber a presença de Deus na nossa própria vida. Por isso que nós somos chamados, todo ser humano foi chamado à glória de Deus, a participar desta glória de Deus. E essa glória de Deus nada mais é do que essa união com Deus, já participando nesta terra
e depois, futuramente, da glória eterna. Por isso também que Jesus Cristo, neste Evangelho, ele fala sobre esta vida eterna. E o Evangelho diz: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Aqui nós vemos também como que se dá o meio de alcançar a vida eterna, de experimentar esta vida eterna, de participar da glória eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que esse conhecer, ele é essencial e importante. E a forma de conhecer o Pai é através de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que nos revela a pessoa do Pai. A forma de conhecer profundamente é acolhendo essas palavras, esse anúncio do Pai do céu. Porque nesse anúncio do Pai do céu, nós temos essa consciência de que Deus está sobre nós. Mas também o conhecimento de Deus vem através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ilumina as nossas consciências, que vai iluminando a nossa razão, que vai pelos dons de sabedoria, de inteligência e de ciência, nos dando a capacidade de conhecer cada vez e mais profundamente esses mistérios da salvação, que passa pelo conhecimento de Deus, do Pai e do Filho, para que assim possamos verdadeiramente perseverar no caminho, nesse caminho de glorificação, nesse caminho de testemunhar a glória eterna. Por isso que há 3 formas de conhecer a Deus. A primeira forma é através do anúncio do Evangelho, do anúncio da palavra, pela Sagrada Escritura. A segunda forma se dá de um modo um pouco mais íntimo da relação com Deus, porque é na medida em que nós vamos aprendendo a participar dos mistérios da sua vida pública, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, das suas alegrias e tristezas, das suas angústias, sofrimentos, mas também dos êxitos daquilo que realmente é a obra e os sinais messiânicos. Na medida em que nós vamos nos colocando no caminho e na missão e participamos da vida e da missão de Cristo, esse conhecimento ele começa a ser mais profundo. E a última forma se dá através da graça divina, o Espírito Santo em nós, que vai nos dando o conhecimento pelo dom de ciência, de aprofundar nos mistérios mais profundos da nossa fé. E assim nós vamos tendo essa experiência da glória eterna. E assim nós contemplamos o Filho glorificando o Pai glorificando o Filho, o Espírito Santo glorificando o Pai e o Filho. E a nossa vida, movida pelo Espírito Santo, santificada e transformada por Ele, vai também glorificando a Deus, porque em nós começa-se a transparecer e refletir a vida do próprio Deus, que se dá através desse conhecimento. Um conhecimento que não é algo somente racional, mas é algo que toca a nossa razão, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, para que assim possamos ter um conhecimento cada vez mais profundo de Deus, da vida eterna, uma convicção dessa vida eterna, para que assim a glória de Deus se manifeste
na nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.